Olá, pessoal. Nós estamos começando mais um curso promovido pela Unidade de Blocos Cirúrgicos, HCUFPE, EBSER, em parceria com a Unidade de Gerenciamento de Risco, a UGRA, o NUTS, Núcleo de Saúde, HCUFPE também. Nós estamos tentando oferecer uma atualização, né, baseada em evidências, baseada nas melhores diretrizes que nós temos hoje, diretrizes internacionais, para a contagem cirúrgica. A gente vai falar muito sobre isso, sobre esse tema, nessas horas aulas que vem aí. Então, hoje a gente começa esse mini curso, atualização em contagem cirúrgica para a segurança do paciente e profissionais. Eu sou Eduardo Gomes, tá? Eu sou enfermeiro assistencial do Hospital das Clínicas e agora, atualmente, estou na chefia da unidade de bloco cirúrgico da HCUFPE, sou doutorando em ciências pela Escola de Enfermagem da USP, no Programa de Enfermagem e Saúde do Adulto, mestre de enfermagem pela UPE, membro da SOBEC, a Sociedade Brasileira de Enfermagem Cirúrgica, da Sociedade Brasileira de Enfermagem Oncológica, da Associação Brasileira de Enfermagem, na SOBEC, na Sociedade Brasileira de Enfermagem Cirúrgica, Enfermagem Centro Cirúrgico, CME e Recuperação. Eu sou membro da Comissão de Ensino, Pesquisa e Enfermagem Perioperatória, CEPEP, membro da Rede Internacional de Investigação e Educação em Enfermagem, da Rede Ibero-Americana de Enfermeria Quirúrgica, de Enfermagem Cirúrgica. Tenho fellow pelo Evidence-Based Clinical Practice Implementation Program, que é um programa do fellow do Instituto GBA, Instituto Joana Briggs, da Universidade de Adelaide, em parceria com a Universidade de São Paulo. Fui residente de enfermagem e cardiologia pelo PROCAP, e especialista em suporte avançado de vida e professor do grupo Cefap. A gente vai começar hoje mostrando essa charge aí, esse GIF animado aí, do Bob Esponja. O Bob Esponja está até com muita boa vontade à beira do leito aí, tentando resolver um problema da aorta aí, provavelmente. Nem sei o que é isso na imagem, mas enfim. Tentando resolver com uma boa vontade um problema do Lula Molusco. Mas o que a gente vê? A gente vê que não adianta boa vontade. Ele vai colocar o dedo onde não sabe e o desfecho é o pior possível, o pior imaginado. Né? Então, não adianta só a boa vontade, a gente aprende isso logo desde cedo. A boa vontade é a base de tudo, a gente tem que ter a vontade de fazer, tem que ter a boa vontade de estar disponível para fazer, para aprender, para mudar, para crescer, mas a gente precisa ter o conhecimento, a atualização e dar atenção a todas as normas e regras e protocolos que dão segurança para o nosso fazer em saúde, para a nossa prática em saúde. No nosso curso de atualização, então, a gente vai tentar oferecer isso, o recurso teórico, técnico, para despertar uma atenção sobre o processo de contagem cirúrgica, a relevância disso, a importância disso para a segurança do paciente e para a segurança do profissional, que a gente vai ver que a parte técnica, também diz muito a respeito da segurança do profissional. A gente vai dividir isso em 3 momentos, essa atualização. Primeiro, retenção de itens cirúrgicos, uma parte teórica, hoje com o estado geral, um panorama geral sobre o que a gente entende sobre retenção de itens cirúrgicos, um panorama geral de uma epidemiologia do evento, de como isso tem acontecido, sido registrado, né, no mundo inteiro e no Brasil. A contagem cirúrgica, propriamente dito, o que é a contagem cirúrgica, será o segundo encontro, né? O que é a contagem, o que a gente conta, por que a gente conta, e os subsídios para protocolos essenciais é o tema da nossa terceiro encontro, da terceira aula, e quando a gente vai trabalhar um pouco do protocolo mesmo, como é na prática, o que a gente tem que fazer em sala para a contagem cirúrgica ser realizada com sucesso, né? Então, o que a gente tem que fazer? A retenção de itens cirúrgicos, retenção de itens cirúrgicos, retenção de objetos estranhos. A gente vai encontrar na literatura com várias nomenclaturas para se referirem à mesma coisa. Retenção de itens cirúrgicos é um evento adverso que a gente tem que ter muito cuidado, muito alerta. Tem que estar muito alerta, né? Hoje nós temos uma estimativa, então, a título de introdução, mais de 200 milhões de cirurgias, procedimentos cirúrgicos por ano, é muita coisa, então é um campo enorme de atuação na área de saúde, e nós temos um número muito grande de pessoas sendo submetidas a procedimentos cirúrgicos.
nós mesmos, assim, na condição de profissionais, um dia também seremos pacientes, já fomos pacientes, enfim. Nos países industrializados, a Organização Mundial de Saúde estima que as complicações perioperatórias giram em torno de 3 a 17%. A mortalidade perioperatória tem diminuindo muito, e hoje está menos de 1% o registro de mortalidade perioperatória, relacionada a complicações perioperatórias, não ao procedimento cirúrgico, ao desfecho clínico. E 1,4 milhões de pessoas com infecções relacionadas à assistência à saúde. Então, infecção à assistência à saúde é um evento adverso ainda que tem a maior preocupação, que tem os piores indicadores, assim, os números mais alarmantes. E em países em desenvolvimento, todos esses resultados têm, em média, um risco maior de 20 vezes. Então, os países mais desenvolvidos têm esses indicadores, mas nos países em desenvolvimento, os países subdesenvolvidos, os riscos de eventos adversos relacionados a procedimentos cirúrgicos chega até 20 vezes mais, ser 20 vezes maior, né? Estimado em 20 vezes maior. Nós temos hoje um conhecimento de que no centro cirúrgico nós fazemos muitos procedimentos, uma diversidade enorme de procedimentos com tecnologias mais sofisticadas. Mas esses procedimentos eles são invasivos, mesmo que sejam minimamente invasivos, eles invadem as cavidades naturais, os tecidos e órgãos, e isso leva a uma queda das barreiras protetoras. Tá? Invadir a pele, passado o plano da pele, a gente já está invadindo uma barreira protetora primordial, e a invasão de barreiras protetoras é também exposição a risco. Não só o risco de infecção, mas outros riscos, como a gente vai ver. Atualmente, para a prática no centro cirúrgico, nós temos vários protocolos de segurança, nós temos várias diretrizes, várias orientações e vários cuidados a serem tomados, né, para a nossa prática dentro do centro cirúrgico, dentro da sala operatória. E hoje nós sabemos que o excesso de medidas, nós temos muitas medidas, às vezes os protocolos de segurança são muitos dentro do centro cirúrgico. A gente estima até que existam mais de 20 protocolos assistenciais só dentro da sala operatória, funcionando ao mesmo tempo. E às vezes nós temos uma sequência de eventos que começa com excesso de medidas, com a falta de conhecimento. Às vezes a gente entra no centro cirúrgico como profissional de enfermagem, de cirurgia ou de anestesia, para o nosso fazer, mas existem vários outros protocolos que, às vezes, a gente conhece por conhecer, porque a gente vai aprendendo do primeira vez que a gente entra no centro cirúrgico, a gente sabe que eu não posso tocar em nada que esteja estéreo, eu não posso tocar no campo aberto, a gente diz isso logo para a primeira vez que o jovem chega no centro cirúrgico, ele não toca em nada, enfim. A gente aprende várias medidas aí, às vezes é um excesso de medida que a gente não entende nem o porquê de certas medidas e questiona muitos porquês. E vários das medidas, às vezes, a gente acaba reproduzindo medidas que hoje já sabe que não tem tantas evidências, enfim. Mas essa massificação, hoje nós temos uma massificação e universalização das medidas. Então, existem vários conceitos e medidas que são gerais em qualquer centro cirúrgico que a gente vai entrar. Então, isso se difundiu, esses conceitos se difundiram, e por mais que o centro cirúrgico tenha uma rotina diferente da outra, em alguns procedimentos, existem procedimentos como o preparo da mão, a posição do campo operatório, o uso do campo operatório, o cuidado com a esterilização, com material estéril dentro de sala, enfim, esses detalhes que a gente acha passa despercebido, porque muitas vezes a gente está no dia a dia fazendo isso várias vezes há muito tempo, isso já é amplamente disseminado. E a gente está mostrando isso por quê? Porque a literatura mostra, como a gente vai ver mais adiante, que a contagem cirúrgica é algo que ainda precisa ser amplamente massificado, precisa ser uma medida universal, sabe? A gente sabe, já está dentro do imaginário do profissional do centro cirúrgico, é o profissional que entra no centro cirúrgico, que isso é importante, é uma medida de segurança, mas o executar, tirar isso na prática, ainda não é tão diversificado como o preparo das mãos para o procedimento, né, como medida universal. Então, a gente tem que universalizar mais essa medida. A prevenção de eventos adversos em centro cirúrgico, eu apresento essa pirâmide, que, quando eu falo disso, eu digo geralmente que nós temos duas coisas. A pirâmide é dividida em duas seções aí. A seção mais basal são as medidas gerais e estruturais. Então, medidas estruturais
fazem toda a diferença para a prevenção de infecção do centro cirúrgico, para a diminuição de eventos adversos, os erros. Tudo isso, por exemplo, luminosidade, o controle da luminosidade, umidade, o controle da temperatura, tudo isso, por mais que a gente não perceba no dia a dia, não reflita sobre isso no dia a dia, tudo isso tem parâmetro pensado para o melhor desempenho da atividade cirúrgica com o menor número de eventos adversos. Então, essas medidas gerais, estruturais, a gente pensa isso de uma forma que a gente proteja e traga mais segurança para o paciente e para o profissional. Por exemplo, só um exemplo, o controle da luminosidade. Hoje a gente sabe que luminosidade, o ideal é que o campo operatório tenha uma luminosidade oferecida pelo foco cirúrgico, que ela seja 50% maior do que a luz ambiente. Isso é que seja, o ideal é que seja nessa faixa. Se a luz do ambiente estiver muito abaixo, lâmpada queimada, por exemplo, o estresse para o profissional do campo operatório é muito maior. O contraste para a visão, isso vai prejudicar, vai estressar, vai cansar o profissional muito mais. E isso acaba, ao longo do tempo, das horas de cirurgia, isso dá uma maior possibilidade de erros. Então, o controle da luminosidade faz uma coisa simples, mas faz parte é uma questão, uma medida estrutural que favorece melhores condições de trabalho profissional, menor nível de estresse, assim como favorece mais segurança para o paciente. Por isso que eu coloco aí que, para a prevenção de eventos adversos em centro cirúrgico, a base da pirâmide são as medidas gerais estruturais. A gente tem que ter os centros cirúrgicos com essas condições pensadas, né, e oferecidas para que a gente trabalhe com segurança. Mas, além disso, daí eu coloco no topo da pirâmide as ações e intervenções clínico-assistenciais. Então, esse topo da pirâmide é onde está também a chave, talvez, aí, ou o maior peso, vou dizer assim, para a prevenção de eventos adversos. Então, os eventos adversos que a gente pode pensar dentro do centro cirúrgico, dentro do trâmite operatório, dentro do centro cirúrgico, da entrada do paciente no centro cirúrgico, a saída pós-alta da recuperação anestésica, esses eventos adversos, todos, vários eventos adversos são passíveis de intervenção, não vou dizer nem vários, vou dizer todos, são passíveis de intervenção, dependendo da atividade clínica assistencial da equipe, né? Então, a gente tem como intervir e tem como melhorar vários desses desfechos adversos, seja só por uma medida que é muito eficaz, no nível alto de evidência, que é a educação. Então, o que a gente está fazendo hoje aqui, favorecendo a discussão, a educação, isso tem alto nível de evidência de pesquisa, que um time de profissionais, quanto mais capacitado, não só no título, na sua área, na especialidade, mas para essas medidas de prevenção de eventos adversos, menor vai ser o número de eventos adversos daquele centro cirúrgico. Então, daí a relevância desse evento de atualização, dessa proposta de atualização em contagem cirúrgica para vocês, né? Para todos nós. Então, tá aqui, não adianta chorar, tem que agir. Não adianta chorar, tem que agir. A gente tem que agir. A gente não tem como reclamar. Existe muito protocolo, eu não quero, é muita coisa. O enfermeiro tem que dar muita atenção a muita coisa, o circulante, o cirurgião. Eu só quero fazer o meu e acabar, e eu tenho muita coisa para fazer, enfim. Todos os níveis de prevenção de eventos adversos devem ser alvo de nossas ações. Todos os níveis de eventos adversos. Então, de prevenção de eventos adversos, a gente tem que dar muita atenção. Então, se a gente identifica uma chance de evento adverso ali, se a gente reconhece que tem um maior risco no tópico A ou B, de um evento específico, a gente tem que intervir. Não adianta e a gente achar que são muitas medidas, achar que nosso tempo é escasso, que eu sei que mas as medidas de segurança para o paciente profissionais, elas devem ser sempre respeitadas, tá? Então, não adianta aí, olha a Carminha chorando. Então, essas medidas que, como eu falei, na pirâmide aí, essas medidas de prevenção de eventos adversos, para as medidas gerais e estruturais, nós temos as RDCs e as regulamentações da Anvisa, as portarias da Anvisa, isso é o que norteia a gente no funcionamento
do centro cirúrgico de forma geral, legal, é o que a gente tem, é obrigado a gente seguir. A gente tem outras evidências, pesquisas, guidelines sobre estrutura do centro cirúrgico, da sala operatória também, mas as normas já estão escritas, bem delimitadas dentro do Brasil, na nossa agência regulatória aí. E tanto para as medidas estruturais, mas para as ações clínicas e as intervenções clínico-assistenciais, e aí, na prevenção de eventos adversos, em particular, nós tocamos em dois pontos aí muito importantes, que são as nossas práticas dentro de sala operatória e como isso promove segurança para o paciente e para o profissional. Então, essas ações e intervenções clínico-assistenciais, tudo que a gente faz no trâmite operatório, independente da nossa profissão, dentro do centro cirúrgico, da nossa posição, nós temos diretrizes. As diretrizes SOBEC, que está a Sociedade Brasileira de Enfermagem Cirúrgica, a gente vai trabalhar um pouquinho hoje, as diretrizes também SOBEC, e eu vou trazer principalmente as diretrizes da Ordem, da Associação Norte-Americana de Enfermagem Perioperatória. Nós temos outros guidelines, do American College of Surgeons, da Associação Europeia de Enfermagem Perioperatória, da Australiana, diretrizes da Organização Mundial de Saúde, que eu vou trabalhar ela bem detalhada nesse curso, a gente vai trabalhar bem a diretriz da OMS para cirurgias seguras e no ponto, principalmente no tópico específico de contagem cirúrgica. Mas para a gente entender que tudo isso, para a prevenção de eventos adversos, essa imagem que a gente deixa desse triângulo de prevenção é para a gente saber que existe. Hoje a gente já tem evidência e referência e diretriz para tudo, para tudo. Então, passou o tempo de que a prática profissional ainda era do jeito que a gente queria, era da cabeça de um profissional, era seguindo o que a pessoa achava que era melhor. Hoje a gente já tem referência para tudo, e isso é seguro, e isso é bom. Isso é bom para a equipe, isso é bom para todo mundo. Isso padroniza as ações. Quanto mais padroniza, mais a gente tem chance de acertar. Tá? É muito difícil quando a gente tem processos específicos para várias situações. Quanto mais a gente diversifica, mais a gente tem dificuldade de adesão também. Mas quanto mais a gente massifica e reproduz com segurança, mais a gente tem chance de acerto na reprodução de medidas, na aplicação dessas medidas para a prevenção de eventos adversos. Então, os protocolos assistenciais, que é a terceira parte do vídeo, que a gente vai trabalhar, o que são os protocolos norteadores, é o escrito, é a regra escrita, a norma escrita para nos orientar na prática assistencial, né? E aí a gente faz mais algumas perguntas importantes. Para quê? Então, a gente vai ver quais são as nossas finalidades. Para quem se destina um protocolo assistencial, como a contagem cirúrgica? Se destina para todos os profissionais, né? A maioria dos protocolos hoje tem poucos protocolos que são específicos dos profissionais no centro cirúrgico para a prevenção de eventos adversos. Existem protocolos de segurança do paciente e anestesia que talvez o anestesista trabalhe é do fazer dele, é específico. Ou então, um procedimento da técnica cirúrgica, que é específico do cirurgião, seguir aquela técnica que tem mais evidência, que tem melhores desfechos, que a experiência dele traz. Então, no nosso fazer, existem particularidades, mas do se portar e da forma de prevenir eventos adversos, a maioria das medidas elas são multidisciplinares e envolvem todos os times, e é assim com a contagem cirúrgica. Por quê? Protocolo assistencial, por quê? Por quê? A gente já falou, então, para massificar as medidas, para nortear as medidas, para que a gente tenha maior segurança no nosso fazer. Sempre. A gente vai ver que cada protocolo assistencial tem um momento que ele é aplicado. Mas toda vez que aquela situação acontecer, que tem indicação do protocolo, aquela situação tem que ser balizada pelo protocolo. Né? Então, os eventos adversos do centro cirúrgico. Olha o que a gente tem de eventos adversos do centro cirúrgico. Essa listinha aí a gente tirou da Anvisa, mas a gente tem extubação acidental, broncoaspiração, contagem cirúrgica discrepante, com retenção de itens cirúrgicos. São dois eventos diferentes, que a gente vai te mostrar a diferença dos dois hoje. Perda de acesso periférico, perda de acesso central, lesões de pele, queda, erro de medicação. Checklist incompleto ou não realizado, também é evento adverso.
É uma quebra na barreira de segurança seríssima. Erro de identificação do paciente. E tome protocolo, é muito protocolo, né? É muito protocolo, sim. Mas todo profissional, cada protocolo desse aí, todo profissional tem que conhecer, tem que saber desses riscos, né? E de como a gente pode participar, intervir e minimizar um risco. Isso é que faz toda a diferença. E agora a gente mostrando um pouco da situação desse evento adverso, da retenção de itens cirúrgicos, hoje a gente já tem alguns indicadores acerca desse evento. Hoje a gente já sabe, a literatura já mostra que o esquecimento de compressas instrumentais no campo operatório é um dos eventos menos desejados em sala operatória. Então, são eventos que, por mais raros que sejam, são totalmente indesejados. A gente vai ver, né, o quanto isso impacta no nosso investimento para o sucesso cirúrgico e o quanto a gente bota por água abaixo o sucesso, às vezes, cirúrgico, com um evento adverso desse, que é um acidente, um incidente prevenível. Então, a gente tem intervenção, a gente tem como prevenir a retenção de item cirúrgico. O esquecimento de um item que estava no campo operatório dentro da cavidade do paciente. Então, isso é prevenível. E, quando acontece, é um desfecho catastrófico. Isso tem uma implicação muito séria para o paciente. A taxa de retenção de itens cirúrgicos dentro do corpo de pacientes está documentada em um evento para cada 1.500 cirurgias, ou, no máximo, quando a gente tem melhores indicadores, de 1 para cada 19 mil cirurgias. Então, a gente tem uma faixa aí de 1 para cada 1.500 e 1 para cada 19 mil cirurgias. Então, um centro cirúrgico, olha aí, que tenha 1.500 cirurgias mês, um centro cirúrgico com mais de 10 salas, consegue essa meta aí. Então, um centro cirúrgico com mais de 10 salas, que tenha mais de 1.500 cirurgias mês, é possível, se estiver muito ruim, assim, né, um indicador mais ruinzinho, assim, mais baixinho, é provável que tenha de um evento por mês, para cada 1.500 cirurgias. Aí, se seu centro cirúrgico ele está muito bem, ele vai ter uns 2 por ano, 2 eventos por ano, enfim. E isso é o que a gente espera de melhor. O melhor desfecho era que a gente tivesse nenhum por ano, 0, né? Que a gente pudesse dizer, como nas obras aí, na construção civil, né? Estamos há tantos dias sem retenção de um item cirúrgico, né? E a gente tivesse, esse ano foi 0 eventos. Isso é o ideal. Mas a taxa aí, quando a gente dá ruim para um grande volume de cirurgia, pode acontecer até 1 por mês, né? Isso não é legal. A frequência de retenção de itens cirúrgicos e cirurgias abdominais e pélvicas, então essas cirurgias de maior porte, com cavidade aberta, aí aumenta mais o risco, né? Aumenta mais a frequência, de 1 para 1.000 ou 1.500 eventos. A American Surgical Association estima que a retenção de itens cirúrgicos ocorre pelo menos uma vez por ano em cada hospital. Então, lá nos Estados Unidos, essa estimativa de que aconteça pelo menos uma vez por ano. E isso é um indicador bom para os hospitais de grande porte, né? É um indicador aí, é o máximo tolerado. Bom não, bom é 0, né? Mas é assim, o máximo tolerado seria um bom desempenho, quem consegue evitar o máximo e ter só 1 por ano, no máximo. Retenção de itens cirúrgicos ocorre frequentemente em cirurgias abdominais. Então, desses eventos todos, as cirurgias abdominais batem o recorde aí, são os que mais acontecem, mas também em pélvica, cirurgia torácica e várias outras aí. Cirurgia torácica, cirurgia com tórax aberto, né, que pode ser a cirurgia torácica mesmo, a clínica, a cirurgia cardíaca. Então, essas são as cirurgias que acontecem mais, cirurgias com cavidade abdominal exposta, cavidade pélvica e depois cavidade torácica. Esse estudo é um estudo importante, é um estudo antigo, mas um estudo que trouxe para a gente uns dados muito significativos sobre o ato de contar uma compressa. Será que isso é relevante para a retenção de item cirúrgico? Então, esse estudo foi feito um estudo retrospectivo de mais de 150 mil cirurgias lá nos Estados Unidos,
olhando o sistema de notificações americano, já era informatizado nessa época, e o registro portuário eletrônico, e de 153.263 cirurgias, foram 1.612 casos de contagem discrepante. Então, só para a gente seguir adiante, já alinhando a nossa fala aí. Quando eu falo em retenção de itens cirúrgicos, é quando tem um esquecimento, e isso é o desfecho pior, é o que a gente quer evitar. A contagem discrepante é um outro evento, é quando a contagem não bate, não bate. Tá? Não quer dizer que toda contagem discrepante vai dar em retenção de itens cirúrgicos. Inclusive, pode acontecer retenção de itens cirúrgicos com uma contagem que não foi discrepante, porque houve falha na contagem. A gente pode contar, está todos certos os itens, está tudo certo, fecha a cavidade e depois tem um item. Então, pode acontecer de a gente ter uma contagem que não foi discrepante, uma contagem correta, com retenção de itens. E pode ter retenção de itens cirúrgicos com contagem discrepante ou não. Então, a taxa de retenção foi de 1 para 7 mil. 1 para 7 mil. A proporção de retenção de itens cirúrgicos foi de 1 para cada 70 contagem discrepante. E aí é que vai um alerta para a gente. Vê só, olha aí, bem para a prática. Cada 70 vezes que acontece uma contagem que não bate, chegou no fim da cirurgia, a equipe parou, contou a compressa, não bateu. Revisou, olhou lixo, olhou tudo. No fim, achou. Aí, quando a gente acha, não, deu tudo certo, a gente relaxa que passou o evento. Mas não, a contagem é para bater na primeira. Quando a gente precisa de uma medida extra, a gente já considera a contagem discrepante. Então, não é para eu precisar de uma medida extra para fechar uma contagem, tá? É para a gente ter o controle dos itens e a gente não precisa contar depois, contar mais vezes, né? É para a gente fechar a contagem e bater. Aí, por que isso é importante? A cada 70 vezes de contagens discrepantes, 70 cirurgias que a gente precisou contar de novo, contar mais vezes, procurar, revisar o lixo, revisar os hampers, revisar tudo até achar a compressa, a chance de acontecer um item é de um evento. E aí, se a gente fosse ver num dia, numa semana, no centro cirúrgico de grande porte, um centro cirúrgico com 10 salas operatórias, que faz, sei lá, não sei, muitas cirurgias na semana, enfim. É uma média aí, vamos ver, de 25 cirurgias dia, 120 cirurgias semanais. Tá? Se dessas 120 cirurgias semanais, 500 cirurgias mês, quantas vezes a contagem precisa ser refeita, revisada até bater? Toda vez que a gente falha, que tem que contar de novo, a gente considera a contagem discrepante, isso é, a cada 70 vezes que a gente faz isso, a chance é de uma compressa passar batida, de passar um item, um fio, uma agulha de fio, um instrumental, enfim, o que seja. Então, essa contagem discrepante, quanto mais vezes acontece, mais isso mostra que quanto mais vezes acontece, mais o nosso processo de contagem está falho e maior a chance de acontecer o evento. Tá? Então, isso aí já foi um dado, assim, uma estimativa muito importante para a gente. Outra coisa é que a contagem discrepante foi identificada em 77% dos casos, a detecção foi boa. A retenção de itens cirúrgicos prevenidas pela identificação das contagens discrepantes foi estimada em 54%. Então, isso é o seguinte: a retenção de itens cirúrgicos ela é prevenível pela contagem correta, e nesse estudo, com mais de 150 mil cirurgias, mais de 1.600 eventos de contagem discrepantes, em mais da metade dos casos, isso preveniu o esquecimento de um item cirúrgico. É muito importante, né? Muito importante. A sensibilidade da contagem foi de 77,2%, mas foi altamente específico, 99,2%. No valor preditivo positivo, a chance, né, de encontrar, de predizer um evento foi de 1,6, um baixo valor preditivo positivo. E, por fim, os autores concluem que as contagens discrepantes aumentam com a duração de cirurgias mais longas,
número de profissionais de enfermagem, aí é o dado que eu acho mais legal assim da pesquisa, as contagens discrepantes, né, que trazem esse risco de retenção, elas aumentam com o tempo da cirurgia e com o número de profissionais de enfermagem. Cirurgias de grande porte com 1 ou 2 circulantes. Então, quanto maior é o porte cirúrgico e o tempo, quanto menos profissionais a gente tem disponível, pior. O ideal é a cirurgia de grande porte. Esse estudo ele é feito principalmente com revascularização do miocárdio. E aí eles deixam claro que quanto mais a gente tem, o ideal para uma revascularização, uma cirurgia de revascularização, é o enfermeiro em sala a maior parte do tempo e 2 circulantes. Quando a gente diminui isso, se o enfermeiro não fica muito tempo em sala, nas cirurgias de grande porte, e se a gente só consegue ter um circulante para uma cirurgia de grande porte, a chance desse evento adverso é muito maior. Esse na regressão logística, né, na análise multivariada, foram os 2 itens que aumentaram o risco de contágio discrepante, né, que aumentaram, que eram decisivos para aumentar a contágio discrepante. Era a quantidade de profissionais, né, no modelo da regressão e a duração da cirurgia. Quanto maior o tempo de cirurgia, mais a gente usa compressa, mais usa material, mais usa fio, maior a chance. A retenção de itens cirúrgicos, então, durante a cirurgia, um conceito aí, já para a gente ir melhorando a nossa fala, vamos entrando mais nos conceitos. Durante a cirurgia, tudo que possa causar dano ou reação no paciente deve ser considerado como corpo estranho. Tá? Então, tudo que possa ser esquecido dentro do paciente, possa causar uma reação, trazer algum dano, tem que ser considerado como corpo estranho. Os objetos mais esquecidos no corpo do paciente incluem gases, compressas, instrumentais cirúrgicos e agulhas. Então, esses são o foco da cirurgia segura da OMS, do guideline da OMS que a gente vai mostrar, e é o que a gente mais tem que se preocupar dentro de sala. Mas desses, atualmente, o que a gente se preocupa, às vezes, é só compressa, né? Nos outros itens, a gente ainda é muito falho, muito falho. A maioria de serviços ainda falha muito, tá? Então, hoje, um artigo mostrando uma proporção aí, isso é uma revisão, um artigo de revisão, e eles mostrando que a taxa dos itens esquecidos mais frequentes são azulzinho, 68%, as compressas e gases aí um percentual altíssimo, tá? Agulhas, as agulhinhas de fio, aí 9%, instrumental é mais raro, instrumental só 3% aí. Mas outros itens, todos os outros itens juntos ainda dão 20%. Então, é um evento e que a gente sabe no que tem que focar, sabe no que pode, né, que a gente tem que ter mais atenção para uma contagem correta. Os fatores que, nessa revisão sistemática, que os autores encontraram que causam que tem mais chance do esquecimento de objetos estranhos, de corpos estranhos, objetos indesejados dentro do paciente, eles incluem o fator principal que as revisões sistemáticas mostram é o alto IMC. IMC é Body Mass Index. Alto IMC. Então, o IMC elevado, o paciente, quanto mais obeso for, maior o risco de retenção. Tá? A gente vai ver depois por quê, mas daqui a pouco eu vou discutir melhor isso. Mas outros riscos, né, que a literatura já mostram para a retenção de itens cirúrgicos são cirurgias de emergência, pouca interação, uma fraca interação entre os membros da equipe cirúrgica. Então, por exemplo, hospitais particulares, que o cirurgião entra e ele leva, às vezes, um anestesista da equipe, mas às vezes não conhece o anestesista, que não conhece o circulante bem. Quando a equipe tem alta rotatividade e não está entrosado, isso dificulta a comunicação, pode falhar a contagem. Presença de apenas um circulante. Tá? Então, isso aí, todos os indicadores mostram assim, se você tem cirurgia de grande porte, cavidade aberta, tem um circulante só para fazer a contagem, isso piora o desempenho da contagem cirúrgica no serviço, né, quando só tem um. Presença de mais de um time cirúrgico, com as cirurgias combinadas. Quanto mais equipes a gente coloca para a mesma cirurgia, então vai entrar cirurgia
a equipe tal, com a equipe tal, tal, enfim, duas equipes juntas, 3 equipes juntas, isso piora a contagem cirúrgica, porque aqui começa o primeiro tempo cirúrgico foi uma equipe, depois que ele vai fazer o outro tempo é outra equipe, então isso é ruim para a contagem cirúrgica. O tempo da duração da cirurgia também, quanto maior o tempo de duração, provavelmente está associado a maior consumo de itens, né, maior uso de itens, e mudanças inesperadas do procedimento, tá? Como a conversão de uma cirurgia laparoscópica para uma cirurgia aberta. Então, isso é também um outro evento muito relevante, tá? Essa mudança inesperada. A gente tem um planejamento cirúrgico que toda equipe faz o planejamento, né? Cada um dentro das suas atividades, a gente sabe o que está esperando. Então, enfermeiro, circulante, anestesista, cirurgião, todo mundo se planeja. Precisou converter, aí muda. Então, o começo é quase de uma cirurgia de urgência, tem que abrir tudo, começar tudo de novo, fica um pouco tempo, né? A anestesia muda a programação dela, os circulantes tem que mudar o tipo de contagem, aí tem que zerar o lixo, tem que começar de novo, tem que, enfim, muda o instrumental na mesa, tira o instrumental de vídeo, bota o instrumental de cirurgia aberta. Toda essa mudança também aumenta o risco de falhar a contagem cirúrgica. Tá? Eventos adversos relacionados à retenção de itens cirúrgicos, olha aí. O que mais acontece, então, quando a gente tem um evento, uma retenção de item cirúrgico, é o reop, é a reoperação, é abrir de novo a cavidade, explorar novamente a cavidade. Isso fica em torno de 69% a 83% das retenções. Então, de cada 100 retenções, 70% a 80% deles lá vai ter que voltar para a mesa de cirurgia, né, para reabrir. Readmissão e prolongamento no hospital. Então, o paciente passa, mas tem aumento do tempo de internamento, ou o paciente vai para casa e volta no pós-operatório, tá? Começa dor, às vezes febre, começa queixa, e aí o paciente volta. Sepsis, infecção, 43%. Fístula, né? Obstrução intestinal, obstrução dos órgãos, enfim. Mortalidade de 11% a 15%, né? E perfurações viscerais, 7%. Aumenta a mortalidade, aumenta o tempo de tratamento, aumenta custos hospitalares. Tem uma estimativa aqui nos Estados Unidos, hoje, a gente sabe que só por esquecimento de cirúrgico, nos Estados Unidos, são, por ano, gastos em torno de 30 milhões de dólares. 30 milhões de dólares só pelas consequências, por esses eventos adversos aí relacionados à retenção de itens cirúrgicos. Tá? Então, é muito dinheiro para o sistema de saúde. Né? Isso é muito sério. A retenção de item cirúrgico ela está relacionada diretamente ao que eu coloquei como perda de investimento cirúrgico. Tá? E o que é um investimento cirúrgico? Toda vez que acontece uma cirurgia, às vezes a gente não nota, não pesa isso no automatismo do nosso dia a dia, mas toda vez que a gente entra numa sala, enfermeiro, técnico, cirurgião, anestesista, residente, instrumentador, a equipe entrou, aquele procedimento que está acontecendo, ele está acontecendo por um grande investimento. Eu chamei de investimento cirúrgico. Então, são investidos recursos financeiros, humanos, a esperança do paciente está ali, que a gente às vezes não considera isso, a esperança do paciente. Existe do paciente investimento emocional, espiritual ali, tá? Ele está depositando ali a esperança dele mesmo e a fé dele está envolvida, as emoções dele estão em jogo, muita coisa, existe muito investimento. E os desfechos, tá? Você pode perder um desfecho positivo para o paciente pela retenção de um item cirúrgico. Então, a retenção de um item cirúrgico leva à perda de investimento cirúrgico. Isso é muito sério, muito sério. É um grande investimento de todas as ordens, né? Um investimento financeiro, humano, emocional, psicoespiritual, para o curso da doença, aquele procedimento cirúrgico faz toda a diferença. A doença tem um histórico natural e a intervenção cirúrgica ela tenta mudar o desfecho de uma doença, e isso faz muita diferença. E a gente perder isso pela retenção de item cirúrgico, que é uma intervenção passiva assim, de qualquer equipe, e é um evento tão prevenível, e a gente perder
tudo isso, por isso, né? Então, relacionados, hoje, a gente já vai encerrando, mas agora, no finalzinho dessa primeira aula, a gente vai discutir alguns fatores relacionados à retenção de itens cirúrgicos, que eu quis colocar isso, encontrei nessa revisão, Journal of Perioperative Nursing, a revista, é uma revisão recente, bem interessante, que outra revisão sistemática mostrando assim, quais são os fatores relacionados à retenção de itens cirúrgicos. E isso é importante para a gente chamar a atenção dos eventos, assim, qual é o evento que eu participo, que eu entro em sala, e o que é ali que aumenta o risco de acontecer aquele evento. Na sala que eu estou, na sala operatória que eu me encontro, quais são os riscos que eu me deparo, de que eu posso ter atenção ou intervir para diminuir o risco cirúrgico, né? Então, do paciente, a gente já falou, o alto IMC, né, a obesidade, a revisão, né, os autores apontam que provavelmente tem maior risco de retenção de cirúrgico, porque requer incisões mais profundas, e a obesidade leva a uma dificuldade de revisão da cavidade. Então, isso é uma questão técnica, né? Você revisar uma cavidade de um paciente, quanto mais obeso for, é mais difícil para encontrar alguns itens. Da cirurgia, tem alguns fatores relacionados à cirurgia. As cirurgias de emergência têm maior risco que as de urgência, que são muito maiores de forma geral do que as cirurgias eletivas, mas isso é um pouquinho controverso, daqui a pouco eu vou discutir, que tem uma teoria que mostra o contrário, tá? Múltiplas equipes cirúrgicas, excesso de atividade para o circulante. Então, quanto mais quanto mais registro tem, mais papel para o circulante, mais atividade para o circulante, e o circulante está sozinho, né? Aí aumenta a quantidade de atividades, né? Isso é pior. Multitasking, né? Múltiplas atividades. Mudança de procedimento intraoperatório e complicações intraoperatórias, né? Principalmente sangramento. Sangramento é uma complicação que aumenta muito a chance de retenção, diminui a visibilidade do campo operatório, dificulta a revisão do campo operatório. E aí, como eu falei sobre a questão das cirurgias eletivas e versus de urgência, alguns estudos sugerem que os eventos de retenção de itens cirúrgicos acontecem mais em cirurgias eletivas, provavelmente por equipe cirúrgica ser mais complacente, estar mais relaxada com o procedimento de contagem. Então, não é que alguns estudos mostram o seguinte, né, nesses trabalhos. É como se toda vez que vai começar uma cirurgia de urgência, a gente ficasse mais tenso e mais desperto, mais alerta, mais orelha em pé, né, para o evento que está acontecendo. E a gente acaba focando pela tensão, pela adrenalina. E na cirurgia eletiva, a gente liga tanto o piloto automático, relaxa tanto, né, começou a cirurgia, enfim. E aí é uma coisa tão rotineira que às vezes a gente não tem a mesma atenção. Então, os estudos que encontraram piores indicadores de retenção e de contagem discrepante em cirurgias eletivas levantaram essa hipótese de que provavelmente possa ser isso. As eletivas, nós, profissionais, estamos mais relaxados e complacentes, né, pelo piloto automático, está sempre fazendo aquela mesma atividade ali. Fatores de risco, então, fatores relacionados à retenção. Fatores individuais, né, dos profissionais, principalmente. Cultura de segurança do paciente, institucionalmente falando, a cultura de segurança do paciente. Então, o hospital tem que estar voltado, engajado para a segurança do paciente. Isso tem que ser uma campanha que hoje a gente já sabe, isso é tão interessante que hoje a gente já tem vários estudos mostrando o seguinte: quando a gente faz campanha para uma intervenção específica, para melhorar a segurança do paciente naquele aspecto, essa campanha melhora as outras. Vê que coisa interessante. Melhora a cultura para as outras medidas de segurança. Então, se a gente tiver uma campanha hoje para melhorar a identificação do paciente para promoção, para melhoria da segurança do paciente, essa campanha ela já melhora indiretamente as outras, os outros eventos passíveis de intervenção. Então, é como se a campanha fosse para identificação, mas a gente vai acabar ficando mais atento também à lateralidade, vai ficar mais atento ao preparo das mãos, vai ficar mais atento à contagem cirúrgica. Então, os protocolos são muito interrelacionados, e quando a gente faz a intervenção para
A gente faz isso que a gente está fazendo aqui, um curso, um evento, a gente promove um aumento, um incremento da cultura de segurança como um todo, tá? Outro fator aí individual, enfim, relacionado às pessoas, relacionado aos profissionais, é o entrosamento da equipe. O entrosamento da equipe, isso é muito importante, tá? Então, a gente não tem que ficar inibido de falar, de chamar o outro. A gente tem que chamar o outro e saber que o outro vai dar atenção a você, sabe? E isso é de todas as formas de link possíveis aí, de profissional para profissional. A liderança do enfermeiro, então já tem isso muito bem estabelecido. Quanto mais o enfermeiro entra e checa e pergunta, e aí já fechou, já contou a compressa, como é que está a contagem? Cadê as compressas? Está fechando. Se o enfermeiro ficar junto e ajuda, não é só o cobrar, é quanto a gente consegue ajudar, né, supervisionar, estar tá junto, enfim, quanto mais a gente participa, quanto mais o enfermeiro participa, mais a gente tem uma prevenção efetiva de retenção de itens cirúrgicos, o empoderamento e o reconhecimento do circulante. Então, isso aí é um artigo internacional, uma revista importantíssima, e lembrando que, na verdade, é uma revisão, ou seja, são vários outros estudos que mostram isso. Que quanto mais o circulante, a pessoa que está dentro da sala ali, né, que vai fazer o controle de tudo, quanto mais ele está presente, empoderado, e a gente escuta ele, mais a gente tem prevenção desse evento adverso, que é a retenção de cirúrgico. Tá? O circulante disser, olha, não está batendo, não está faltando uma, a gente tem que ter atenção mesmo ali. É isso que faz toda a diferença, toda a diferença do mundo. Tá? E é interessante que está aí dizendo assim, não o reconhecimento do que o enfermeiro está falando, do que o cirurgião está dizendo, do que o anestesista está dizendo. Nesse processo de contagem, o mais importante é o circulante empoderado, atento e reconhecido. Quando ele falar, a gente tem que dar atenção. A gente já tem várias evidências mostrando aí, forte recomendação, de que essa é uma medida primordial. Tá? O principal alerta aí para a segurança do paciente é o circulante. Né? E aí, se você circulante está ouvindo, para você entender também o seu papel, né? O quanto o seu trabalho é importantíssimo, importantíssimo aí. E a adesão da equipe cirúrgica, ou seja, quando a gente fala adesão da equipe cirúrgica, eu estou falando do profissional que está dentro do campo, né? O médico, o cirurgião, o auxiliar, o residente, o instrumentador, é quem está dentro do campo. Por quê? Por mais que todo o controle seja do circulante, não é a contagem cirúrgica não é uma atividade realizada só por quem está fora do campo. A participação de quem está dentro do campo operatório ela é decisiva. Porque o circulante ele não pode abrir a cavidade, ele não vai botar a mão para contar, ele não tem como ir lá procurar. Tá? Ele não dá para a gente ir lá, botar a mão e ver, enfim, não dá. Então, quem está dentro do campo operatório é que tem que estar atento e participar dessa contagem. Os controles todos é de quem está fora do campo. Quem está fora do campo oferece o material e conta, registra. Quem está dentro do campo não vai registrar quantos fios já pegou, quantas agulhas já entraram, não tem como. Quem está fora do campo, sim. Quem está dentro do campo está com a mão ali, a mão na massa, né? Está com a luva, está todo estéril. Não tem como contar isso. Não tem como registrar a conta. Mas na hora que o circulante diz assim, vamos contar quantas compressas tem aí, quem tem que revisar, botar a mão na massa e contar o que está dentro do campo é quem está dentro do campo. Tá? Fatores ambientais, então, olha o que essa revisão mostrando. No mundo todo, os hospitais de menos porte têm o pior desempenho para a contagem cirúrgica e os hospitais universitários, hospitais universitários como o nosso, né, os nossos, aí para vocês que estão ouvindo a gente, os hospitais universitários eles têm piores desempenhos, porque a gente está na formação da cultura de segurança, a gente ainda está em formação do profissional para vários skills, para várias habilidades, inclusive para a contagem cirúrgica, para entender essa contagem cirúrgica. Música alta. Música dentro de sala já tem várias pesquisas mostrando benefício, para algumas músicas, tem várias condições, aí, vários pormenores. Isso aí é outro estudo. Mas quando a música está alta,
e provavelmente pelo mesmo motivo do tópico a seguir. Quando a música está alta, piora a contagem cirúrgica, provavelmente pelo mesmo motivo da conversa em sala, porque isso aumenta o ruído na comunicação. Isso dificulta que a gente se escute, todo mundo de máscara dentro da sala, se escutar ali, ter precisão, a pessoa dizer 3, o outro dizer 6, e entender 3 ou 6. Né? Enfim, é difícil. Né? E isso faz muita diferença. Então, música alta, conversa em sala, múltiplas tarefas para a enfermagem, de novo, outro artigo falando a mesma coisa, e falhas na comunicação em geral. Então, esse é o nosso primeiro encontro, tá? Para a gente ver um panorama geral da retenção de itens cirúrgicos. Agradeço muito, né, quem ficou aí assistindo a gente até o finalzinho, e a gente tem ainda mais 2 encontros e o quiz avaliativo que vai encerrar o nosso curso. Tá? Obrigado. Esses aí são os nossos contatos, eduardo.tavares@ibce.gov.br. Esse é o meu e-mail, IBCE. E meu Instagram, curte lá, vai dar uma curtida, dá um legal lá. @prof.eduardo Gomes.